Gente querida, em pé como estamos, vamos abrir Hebreus capítulo 11, pessoal do louvor, obrigada. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Hebreus 11, 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Em outra tradução, no livro de Hebreus 11, 16, diz: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, amado Senhor, na Tua presença nesta noite nós estamos. E como é bom celebrar a Ti, como é bom sentir a Tua presença. E nesta noite, Senhor, queremos abrir o nosso coração e Te dizer, Senhor, que o tempo será perdido se Tu não falares conosco, se Tu não ministrar no nosso coração. Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, abrindo o nosso entendimento, abrindo a disposição do nosso coração, nos convencendo, nos admoestando. Ministra, Senhor, as coisas do céu, Senhor, sobre as nossas vidas. Queremos Te pedir a bênção, Senhor, sobre os nossos irmãos que estão pedindo oração. O João, Senhor, traz libertação sobre a vida dele. A Josiele Soares, a Graziele, o Ayrton, Senhor. A oração, Senhor, sobre saúde, sobre Oswaldino, Jesus. Sobre o Caleb, que é um bebê, sobre a sua família, a família do Batista, Senhor. A Franciele, Deus, ovelhinhas dos nossos apriscos. Toma, Senhor, todos nós, toma estes pedidos, toma a nossa vida, toma tudo, Senhor, que ocupa este tempo, este nosso coração, Pai, tão falho, tão pequeno, mas quando o perfeito se manifesta, Senhor, o que é imperfeito sai, que muitas coisas de nós saiam nesta noite, que sejamos libertos, curados, alegres, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Bem, gente querida, podemos sentar, por favor. Como é bom nós podermos cultuar essa noite. E é tão bom, gente, nós aqui da igreja, a gente gosta de estar junto. A gente gosta de estar junto, porque a Bíblia diz que a bênção no congregar, que nós devemos congregar. A Bíblia diz que nós somos a igreja, que nós somos a família de Deus. E é bom estarmos juntos. E nós amamos estar juntos. Por isso, a gente ama tanto que a gente tem o nosso nome aqui, né? Você tem o seu nome? Quem não tem, levanta a mão aí para ter. Sabe por que a gente tem o nosso nomezinho aqui? Porque é bom a gente está junto, mas você não consegue guardar o nome de todo mundo, né? Às vezes você guarda a fisionomia e diz, eu te conheço ou não te conheço, né? Às vezes a gente guarda o nome, às vezes a gente guarda o nome e acha que é o nome, mas é o nome de outro, de outra. E a gente gosta de tanto estar junto que a gente gosta de chamar pelo nome. Por isso que Deus nos deu inteligência e a gente fez uma ajudinha. Botamos o nome aqui. Porque é especial a presença de todos aqui conosco. E por isso que a gente gosta de estar junto. E gostamos de estar junto para quê, gente? Para o propósito. Para crescermos na fé.
sermos edificados na palavra de Deus, aprendermos as coisas do céu, porque essas coisas que vêm do céu, a vontade do céu, é boa, perfeita e agradável. E a nossa igreja, ela promove isso, esse crescimento espiritual, esse crescimento na palavra de Deus. Nós, como o Beto aqui já falou, sábado que vem temos uma festa linda, o Florescer. Dia 21 de julho nós teremos aqui a primeira olaria masculina, certo? Nós temos eventos com os jovens no primeiro sábado do mês. Em agosto, a confraria feminina, depois o pastor vai dar os anúncios, a confraria feminina não será somente a confraria feminina, mas será a confraria de casais. Esta confraria será para casais. Em agosto nós temos impacto, enfim, nós temos muitas coisas boas que vai edificar a nossa vida e que elas são eternas, de valores maravilhosos, enriquecedores e que agradam ao nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Então, não fica de fora de nada, certo? Nosso primeiro evento é o Florescer. Vem florescer, pegue lá o seu ingresso, fale lá com a Dai. Temos as camisetas que vão estar chegando semana que vem. Faça os acertos, combine, conversem com o seu líder, conversem com o pessoal encarregado para cada evento. E não fique de fora. É bênção, é bênção. E as celebrações que estamos aqui hoje para isso, certo? Para louvar a Deus. E nós lemos aqui uma passagem muito conhecida nossa no livro de Hebreus, capítulo 11, que ali tem a lista dos heróis da fé. Uma lista gigante dos heróis da fé. Nós temos ali citações de nomes desses heróis, e a Bíblia diz que desses, Deus não se envergonha. Que desses Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. E quando eu leio essa nominata dentro do conceito, e quando tem essa indicação que desses, se referindo à nominata, me sugestiona que existe uns que Deus se envergonha. Que existe uns que não são tão, elogiados para com Deus. E eu sei, meus irmãos, que nesta noite, o nosso coração deseja sentir a presença do Senhor mais e mais, como já estamos sentindo aqui. E eu quero novamente frisar, desejo no seu coração nesta noite, Senhor, vai ser tempo perdido se tu não falares comigo. Então abra o teu coração para ouvir o que o Senhor tem para trazer para o seu coração nessa noite. Deseje, Senhor, eu não quero algo comum. Não quero algo que eu já saiba. Eu quero algo, Senhor, que tu descortine na minha vida. Coisas que vão e que eu preciso no meu coração. Uma das coisas que é natural do ser humano, gente, que está na natureza, constituída num atributo humano, são as decisões, certo? São decisões. Nós, todo dia, temos que tomar uma decisão. Mas, às vezes, estamos indecisos, não é verdade? Por exemplo, o tempo, o clima, às vezes, nos deixa indeciso com o que botar a roupa, né? Às vezes, a gente está dentro da casa, vai toda de casaco, né? Está de casaco, de blusão com frio. Quando chega na rua, está todo mundo de manga curta. Chega no emprego, todo mundo de manga curta e todo lá, gola rolê aqui em cima, né? Ou tu tá em casa, tu sai de manga curta, de repente às 10 horas assim, tu não aguenta mais, esfria. Então tu não sabe se tu coloca roupa, se tu não coloca roupa, né? É indecisão. As mulheres, né? Ai, que roupa que eu, dependendo do estado de espírito que tá as mulheres, né? Às vezes as roupas somem do guarda-roupa. Que roupa que eu vou botar?
não tenho roupa. Né? Tem dias que não tem roupa, no outro dia não comprou uma peça, as roupas aparecem. Né? Dependendo está que está. E aí, ai, não tenho roupa, mas está cheio de roupa, usa essa. Não, tem que combinar, é tom sobre tom, né? Para nós mulheres a cor tem até sobrenome, né? Então, às vezes tem coisas indecisas da vida, que é concernente e natural do ser humano. E às vezes a gente tem dificuldade de decidir as coisas e a gente vai deixando, eu não sei. Não sei. E a gente vai deixando para a última hora, né? Eu não sei. Eu não sei se eu faço isso. Eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu digo sim, eu não sei se eu digo não. E a gente vai deixando para o final. O WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo. Você dá um oi para o seu amigo no WhatsApp. Aí você olha lá em cima no WhatsApp, digitando. E tu pensa, vai vir um texto. Digitando. Vai vir um texto. Quando demora um pouquinho, vem um. Só um certinho. Aí você fica pensando, sabe o que é, gente? Sabe o que é isso? Acontece comigo. Digito, apago. Bota uma carinha com o coração. Ou um certinho. Porque às vezes a gente não sabe. Mas eu acho que o texto não ficou bom. Mas eu acho que não vai entender. E digita, apaga. A gente está indeciso. Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu mando um áudio para algum grupo, eu escuto todos meu. Escuto tudo de novo, para ver se eu disse aquilo que eu queria dizer. Porque se não disse aquilo que eu queria dizer, eu já digo, deleto que vocês ouviram, que agora é esse que eu vou ouvir. Às vezes tem coisas que a gente fica indecisos, inseguros. Né? Inseguros, demoramos a fazer as escolhas pela nossa indecisão. E essas coisas, às vezes, elas não são prejudiciais. Fazem parte da natureza da gente. Não são prejudiciais. Porém, gente, algumas indecisões, elas trazem alguns prejuízos. E elas trazem alguns prejuízos, às vezes, irreversíveis. Algumas indecisões afetam o nosso relacionamento e a nossa vida para com Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que andar com Deus são decisões, são convicções. E convicção é igual a fé. É certeza. Não é insegurança. Não é incertezas, não é. Por exemplo, Israel. No Velho Testamento conta que a nação de Israel, o povo de Israel, quando estava no deserto, durante o dia havia uma nuvem que protegia eles na sombra. E à noite tinha uma coluna de fogo que os protegia. Quando a nuvem caminhava, ou a coluna caminhava, eles tinham que levantar acampamento e seguir, né? Não tinha como alguém estar procrastinando as coisas ou indeciso com as coisas, porque eles não sabiam quando é que a nuvem ia andar. Eu fico registrando assim. Se de repente a Luciana da vida diz assim, amanhã eu faço isso. Amanhã eu faço essas coisas. E a nuvem chega e anda. Ou eu fico cozinhando no deserto e morro, ou eu deixo de fazer o que era para fazer, porque a nuvem diz, quando eu andar, vocês têm que me seguir. E às vezes as indecisões, as incertezas, as inseguranças vão trazendo certos prejuízos. Outra coisa que é da natureza humana, dentro das indecisões, é a conveniência. É a conveniência. Queremos andar por conveniência. O que significa conveniência? No dicionário, conveniência significa tudo aquilo que pode saciar o conforto, o gosto e o bem-estar de um indivíduo. Interesse próprio. Conveniência é isso.
É tudo que pode saciar o conforto, o gosto, o bem-estar de um interesse próprio. Então, a conveniência vem saciar, vem trazer gosto e conforto para si, para o seu eu, para a sua vontade humana, para o seu desejo da sua carne. É conveniente a carne, os nossos desejos naturais, eles sempre vão se curvar a uma conveniência. Mas a Bíblia diz que nós não temos que andar pela conveniência, nós temos que andar por convicção, por fé. Se você olhar no Hebreus capítulo 11, a lista de heróis, você vai ver tempos diferentes, problemas diferentes, falas diferentes, situações, locais diferentes, mas uma coisa, todos tinham em comum: a convicção em Deus, a fé em Deus. Porque se você olhar no livro de Hebreus capítulo 11, vai lá, pela fé fulano de tal, pela fé fulano de tal, pela fé esse, pela fé fizeram isso, pela fé isso. Todos tinham em comum a convicção, a fé. Andar por conveniência, o cristão não pode andar por conveniência. Uma hora eu sou de Jesus, outra hora eu não sou de Jesus. Uma hora eu estou dizendo que Deus tem poder, outra hora eu estou dizendo que Deus não está comigo. Conveniência também é algo fácil, rápido e satisfaz o desejo das pessoas. A conveniência é bom para o cristão 3S. O que o cristão 3S é? O que é um cristão 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Cristão 3S é isso. Salvo, sentado e satisfeito. É conveniente isso. É conveniente esperar, é conveniente deixar. O significado de convicção é certeza, opinião firme, dicionário. Certeza, opinião firme de um indivíduo sobre algo que acredita. Convicção, certeza, opinião firme de um indivíduo sobre algo que acredita. O Senhor, através de Jesus Cristo, nós recebemos, pela fé em Jesus, nós somos salvos. Pela convicção em Jesus, nós somos salvos, não por conveniência. Um exemplo de conveniência é o posto de gasolina. No posto de gasolina tem uma lojinha chamada lojinha da conveniência. Por que tem aquela lojinha de conveniência? Aquela lojinha de conveniência tem um pouquinho de tudo. Aquela lojinha de conveniência não está lá para a gente fazer o rancho do mês. Aquela lojinha de conveniência, ela está lá somente para fazer algo de emergência, de suprir algo. Você está viajando, você tem aquela lojinha de conveniência, você toma um cafezinho. Você está com sede, você está passa numa estrada, tem uma lojinha de conveniência, você pode pegar uma água, pegar uma balinha. Você, de repente, está numa cidade que o comércio não abre e tem uma lojinha de conveniência. E você faltou um arroz. Você vai lá, paga o arroz, 1 quilo de arroz no valor de 5 quilos, mas tem aquele socorro naquela hora. Porque é conveniente, aquilo ali me convém. Mas o conveniente, gente, não sustenta e não mantém. É algo rápido. É algo rapidinho. Então, quando se trata de vida com Deus, o cristão, ele não pode olhar por conveniência. O cristão, por conveniência, às vezes quer orar só quando tem problema. Vou orar porque aconteceu um horror, estou numa luta, então eu vou lá orar. E às vezes o cristão, por conveniência, quer orar só porque está com um problema e quer um resultado de um grande milagre. Às vezes querem só orar
por algo, e querem um resultado grandioso. E às vezes a vida por conveniência, gente, tem consequências ruins. Às vezes as pessoas por conveniência estão igual no posto de gasolina. Eu preciso, tá um fogaréu lá em casa, tá tudo pegando fogo, eu preciso de um Jesus bombeiro. Aí eu vou para a oração, eu vou para o culto, vem Jesus bombeiro, apaga o incêndio, pronto. Já tive o que eu queria. E esquece. Mas eu preciso de um Jesus do RH, me dá um emprego. Parece um emprego. Pronto, sumiu. Às vezes a vida cristã, de conveniência, eu quero, me dá, é meu. Ou quando não se acham muito tops e auto-espirituais. Quando eu venho no culto se dá, se não dá. Venho no culto para ver se está bom, se não está bom, venho no culto para bom. Vou lá ver como é que estão as coisas. Venho se dá, cultuo se não. Sou fiel, se der. Sou leal, se der. Quando tem correção, caio fora, não é isso que eu quero só outras coisas que me interessam. Não, nesse assunto não pode tocar, nesse assunto eu não gosto, vou em certos horários que me convém, porque eu gosto de ouvir só o que me convém. Não participo dessas coisas porque não é me conveniente, não vou me envolver muito porque não é conveniente, porque eu tenho uma agenda muito lotada, não me é conveniente. E isto, queridos, não mantém, não sustém, não é substância. Às vezes as pessoas têm casamento por conveniência. Está tudo dando errado. Os papéis, cada um nos seus papéis, cada um lá errando para cá, errando para lá, brigando, entristecendo. São casamentos por conveniência. Mas Jesus não nos chamou para conveniência, Deus nos chamou para coisas eternas. Há uma pátria melhor e maior, uma pátria celestial. E para esses que aspiram isso, Deus não se envergonha desses. Para eles que aspiram essas coisas, o Hebreus diz assim, mas esses desejam uma coisa maior, esses desejam uma coisa melhor, a celestial, e esses que desejam celestiais. Deus não se vergonha desses chamarem Ele de Deus. Deus não se vergonha desses, porque não é por conveniência, é por convicção. É por fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É certeza, é convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O convicto tem recompensa para aqueles que o buscam, mas tu está buscando o quê? A minha conveniência para me satisfazer? Estou buscando conveniência porque eu não quero trabalhar, meu Deus, é muita coisa, é muita exigência, é muita coisa. Estou buscando para minha vontade, para minha conveniência? Mas é a convicção que agrada ao Senhor. E é a convicção. E através da convicção, através da fé, o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Romanos capítulo 14. Ali o apóstolo Paulo escreve a respeito de escandalizar, de viver em paz, de viver em harmonia. No capítulo 14, no contexto. E no final do versículo 23, do capítulo 14, versículo 23, no finalzinho do versículo, ele diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. Isso ele estava
referindo-se àqueles que estavam sendo escandalizados, se come uma coisa, escandaliza, se bebe uma coisa, se escandaliza. O apóstolo Paulo estava se referindo a isso. E ele termina assim: e tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. O que sacia só os meus interesses, o que sacia só a minha preocupação, não é o que Deus prepara para mim, queridos. Viver conveniente. Vamos fazer. Sim, vamos trabalhar. Todo mundo trabalhando. Mas eu vou dar um jeitinho aí para ver que sobra menos de esforço para mim. E me falar em trabalho, abrindo um parênteses aqui, eu gostaria que todos depois, isso veio no meu coração, eu gostaria que depois que todos aqui que estacionaram o seu carro no estacionamento, procurasse os irmãos que deram o seu sábado no meio daquele mato e agradecesse e desse um abraço. Agradecesse o trabalho deles. Por quê, meus irmãos? Porque o esforço e o desejo e a alegria que nós estamos de volta naquele terreno. Sabe? Pode ter gigante, pode ter resistência, pode ter não, mas a mão de Deus para aquilo que Ele colocou de sonho no nosso pastor, não para, ninguém segura. E ontem sábado, eu vim aqui arrumar algumas coisas para o Florescer e já ver algumas coisas para comprar de manhã e deixar o Tiago aqui no terreno. Na minha cabeça, eu estava olhando o terreno, assim, ali aquele chão que eu estava vendo. Eu disse, mas cadê o povo? Meus irmãos, tinha tanto mato que sumiu com os homens. Eles estavam tudo para dentro do mato. De tanto mato que tinha. E eles passaram a manhã inteira, né? Capinando, tirando, varrendo. Onde estão os irmãos que estavam aqui sábado? Fica de pé aí. Quero ver vocês. Cadê? Obrigada, gente. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos. Obrigada. Glória a Deus. É a igreja de Jesus, meus irmãos. É a igreja de Jesus. É convicção de dizer, Deus está nesse negócio, Deus está com a nossa igreja. Deus está com a nossa igreja. E o restante, né, foi uma máquina lá, um nome que eu não sei, reta escavadeira, ajudem-me. Isso. Reta escavadeira, caminhão, né? E eles estavam ali. E lindo de ver. Lindo de ver. Foi uma batalha. Eu acho que os últimos a limpar foi nós há 2 anos atrás. Né? Eu acho que os últimos a limpar. E nós estamos limpando. Se tiver que limpar de novo, nós vamos limpar. E isso só vem testificar, meus irmãos, sendo este terreno ou não, mas faz a gente ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Que Deus está conosco, que aquilo que brotou no coração do nosso pastor vem de Deus. Então, queridos, mais uma vez, é mais uma coisa que nós temos que nos alegrar. E neste livro de Hebreus, tem esta lista, que Deus não se envergonha deles, e diz, pela fé, fulano, pela fé, fulano. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 32, depois que já em 31 versículos o escritor vem fazendo uma lista de homens que pela fé fizeram grandes proezas. No versículo 32 ele inicia, que mais direi eu?
Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos. Pela fé. E uma lista. E algo que tem ministrado já umas 2 semanas no meu coração é sobre um desses homens citados aqui nesta carta. É um desses homens citados aqui nestes versículos, que é Gideão. Gideão, um dos heróis da fé. Um dos heróis escritos lá de Hebreus. E quem era Gideão, gente? No livro de Juízes capítulo 6, narra a história de Gideão. Narra ali que Israel, por 7 anos, era invadida pelos inimigos midianitas, amalequitas. Por 7 anos, Israel enchia a terra de animais, de ovelha, de camelo, enchia a terra de trigo, de cereais, de muitas coisas. Vinham os inimigos e levavam, está tudo escrito lá, levavam os camelos, levavam as ovelhas, levavam os trigos, levavam a comida e deixava Israel no chão. E assim passou 7 anos. E em uma dessas, Gideão sabia que estava vindo os inimigos e Gideão diz lá que ele pegou um punhado e foi para o lagar. Ele foi para o lagar e estava lá Gideão no lagar, se escondendo, amassando, fazendo o que era para fazer, porque já vinha de novo os inimigos. Já vinha de novo os midianitas. E Deus chega, e o anjo do Senhor chega a Gideão. Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. E chama Gideão para a batalha, e chama Gideão como promessa, dizendo, olha, tu vai vencer esses inimigos. E vocês já viram, gente, que nós gaúchos, a gente diz muito a palavra capaz? Fulano morreu, capaz. A gente diz muito capaz. E eu fiquei imaginando Gideão gaúcho. E o anjo chegou para Gideão. Gideão, sim, o Senhor é contigo, homem valente, bem capaz. Tu vai vencer, Gideão? Capaz que sim. A gente ironiza com capaz, né? A gente, quando diz capaz, estou duvidando. Né? E Gideão lá, Gideão não tinha nem noção do que Deus podia fazer com ele. Gideão não tinha convicção. Gideão estava na sua conveniência. Vou para o lagar, pegar uma porção e salvar para mim. Gideão era o que ele estava fazendo. Ele estava somente olhando para si, para a sua porção. E ele não tinha nem ideia para o que Deus estava chamando ele. E aí começa um processo numa conversa com Gideão. E este processo para haver a convicção, queridos, para caminhar em fé, para crescermos na fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se você ama a sua família, se você quer investir na sua família, venha para o culto. Porque você vai ouvir a palavra de Deus. Crescer na sua fé. E agora, num dos processos que eu vi sobre Gideão, e é uma história muito linda, muito maravilhosa, apaixonante. E num desses processos, o problema
Gideão estava lá, viu um problema, viu uma dificuldade. Gideão estava no lagar com trigo, malhando trigo. E os inimigos novamente batendo na porta. Gideão com um problema, Gideão com medo, Gideão atemorizado, fugindo dos problemas, os inimigos lá de novo para roubar o que eles tinham, os inimigos lá de novo para roubar todo o trabalho deles, o inimigo lá de novo para ferir a família, os inimigos lá de novo para trazer pobreza para eles, o inimigo lá de novo para trazer afronta ao Deus deles, o inimigo lá de novo, por 7 anos. Mas sabe por quê? No capítulo 6 explica, no primeiro versículo diz, porque eles estavam longe de Deus. Eles estavam vivendo por uma conveniência. Eles estavam lá vivendo pelaquilo que já todo mundo já conversa daqui, conversa dali. Porque o ser humano, gente, ele está em constante transformação. O ser humano está sempre em constante transformação, sempre mexendo, sempre andando. Se você não tem uma convicção da tua fé, ela pode ser sim balançada 24 horas. Porque vem atravessamentos de coisas, de notícias boas, ruins, pensamentos, ondas de modismos, que daqui um pouco nós estamos legalizando até o que é imoral, iníquo, e todo mundo já está aceitando, porque está se vendo. E de repente, isso sou eu, conjecturando, e de repente estas coisas já estavam tomando conta de Israel todinho. As mentes, cada um pensando coisas, e a fé muito longe. A convicção muito longe. Gideão estava escondido. Gideão estava lá, escondido como não se houvesse problema. Uma coisa da natureza do ser humano é a fuga. É a fuga. Não é fugir correndo, mas se pode fugir de uma pergunta, se pode fugir de quando se confronta, se pode fugir de coisas que não quer aceitar, que não quer resolver, que não quer tocar no assunto, pode se fugir. E ser humano é isso por quê? Isso é de herança desde Adão e Eva. Porque fugiram de Deus, se esconderam de Deus. Isso é herança do pecado que está no ser humano. Os inimigos lá fora. E às vezes as pessoas querem fugir dos problemas para cegar-se. Querem fugir do problema para cegar-se e dizer e manter-se uma aparência que está tudo bem. Manter-se uma aparência que estão seguros de si. Manter-se uma aparência que a sua vida está legal. E às vezes sai o famoso ditado, não sei se podemos chamar isso de ditado, deixa assim, não toca no assunto, porque o tempo... O que diz isso? Que o tempo... Só que o tempo não cura. O tempo potencializa qualquer coisa. Você pode fazer uma faxina na sua casa. Você pode arrumar tudo na sua casa e sair de férias. E ninguém estiver lá dentro. Ninguém usando a casa. Quando você chegar, que estava tudo parado, vai estar tudo empoeirado de novo. Pega uma ferida com inflamação e abafa e diz, o tempo vai curar. O tempo não cura, o tempo potencializa. E uma das coisas, quando se anda em convicção, e uma das coisas que Gideão teve que aprender era assumir um problema. Eu tenho um problema. Uma das coisas que na nossa vida nos gera a convicção e a fé é assumir um problema. Eu tenho um problema. E eu preciso confessar esse problema. Não é deixar passar. Aconteceu, vamos tocar o barco. Não, eu tenho um problema. Gideão
iria ficar o resto da sua vida malhando trigo? Se escondendo? Para não ser morto? Para manter o tempo da sua fuga, aquilo lá que ele estava guardando? Para depois começar tudo de novo? Plantar de novo, se sobrevivesse? Cuidar da sua vida de novo? Para que daqui um pouco vinha e roubarem de novo, destruírem de novo, comerem de novo. Muitas vezes o cristão, por conveniência, gente, passa a vida inteira escravo, se acovardando e não quer expor o seu problema, a sua verdade. Porque pela fé esses homens, diz aqui onde nós lemos, que tiraram força, que da fraqueza tiraram força. Que quando a gente confessa a nossa fraqueza, quando nós confessamos o nosso pecado, quando confessamos certas coisas repetidas que estão lá fora, que praticamos lá fora, vindo roubar nossa paz, roubar nossa fé, roubar nossa comunhão com Deus, roubar o nosso chamado, roubar nossa alegria, quando nós confessamos isso, nós temos do céu perdão, e o perdão de Deus traz força para a nossa vida. Mas só tem um jeito, é confessar. O pastor Adalto uma vez disse uma coisa que, tão sábia, tão rica, tão rica, tão sábia, tão rica, que ele disse o seguinte, que pecado denunciado e pecado descoberto não é pecado confessado. Pode ser pecado confirmado, mas não confessado. Porque o pecado confessado é aquele que ninguém sabe. Mas gera tanta dor, que enquanto não falar, parece que vai morrer. Parece que vai dar uma coisa. E este pecado é arrependido. E quando ele é confessado, ele não volta, porque foi confessado. E a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado é curado. Há inimigos lá fora, queridos. Há inimigos fora. Há pessoas que estão com o seu casamento, sua família, todo a bancarrota. E o inimigo está lá fora e pode matar. E estamos só dizendo que o culpado é outro, que não é minha responsabilidade, que não tem nada a ver comigo. E isso é origem natural lá do Jardim do Éden. Porque uma vez Deus chegou para Caim e disse, Caim, cadê teu irmão? E Caim, bem mal educado, disse, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Bom, para dizer para uma pessoa, meus irmãos, responder assim já é o cúmulo da falta de educação. Imagina responder isso para Deus. Não me interessa pelo irmão. Eu conheço com meu irmão. Quer dizer que tu não sabe que tem meu irmão? Às vezes nós estamos atirando as coisas para os outros, não é minha responsabilidade. Gideão malhava o trigo para si. Aquele trigo que Gideão estava malhando, queridos, não dava para a nação toda. Aquele trigo que Gideão não dava para o povo. A mentalidade deles assim já estava cada um por si, gente. Vão fugir, pegue, se esconde, cada um por si, lá vem eles e fujam. Gideão não estava se interessando por ninguém, a não ser por si só, por ele mesmo. Nós podemos, como igreja, dizer São Leopoldo não é problema meu. São Leopoldo é problema da prefeitura, São Leopoldo é problema da sociedade, São Leopoldo é problema das ruas, São Leopoldo é problema disso, daquilo. E ficarmos nós, de mãos atadas, de braços cruzados, porque nos é conveniente. Porque nos convém, porque nós somos cristãos 3S, salvo, sentado e satisfeito. Porque é bom louvar a Deus, cantar, temos certeza da nossa salvação, estarmos aqui em família com os nossos irmãos, crer e crer para nós.
nós estamos preparando algumas coisas para o florescer. E eu, a Renata, a Camila e a Dai passamos aqui uma segunda-feira, a tarde toda, preparando as coisas para o florescer. E a Camila nos compartilhou que ela estava olhando uma reportagem que tinham sequestrado, isso em São Paulo, tinham sequestrado uma mulher grávida. E tinham sequestrado a mulher e estavam procurando essa mulher grávida, e acharam essa mulher grávida e foram descobrir o porquê que sequestraram a mulher grávida. Sequestraram a mulher grávida para matar a mulher e pegar a criança e vender. Mas não foi com a gente. A sujeira desse mundo não... As pessoas inspiradas pelo diabo não é por nossa conta. Vou ficar malhando o meu trigo no meu lagar. Por 7 anos, eles ficaram sofrendo. Rei Davi, uma certa vez, foi levar pão e queijo, diz a palavra de Deus, pão e queijo para os seus irmãos que estavam no exército de Israel. E quando foi levar pão e queijo e pegar notícias para o seu pai, ele olhou um gigante, afrontando o Deus do exército de Israel, afrontando Deus de Davi. Diz: quem é esse aí? O que está acontecendo? Como é que é? Era da conta de Davi? Davi estava no exército? Davi fazia parte do exército? Não fazia, meus irmãos. Mas uma pessoa convicta diz: ninguém afronta o meu Deus. Uma pessoa convicta diz assim: não, do meu Deus não. Eu vou viver para Ele. Eu vou lutar para Ele. E eu vou em nome do exército do Deus vivo. E Davi foi e venceu o gigante. Mas Davi podia dizer assim: eu vou fazer só a minha parte. Se Davi fosse um de alguém de conveniência, vou só obedecer, fazer minha parte, pegar o cestinho, dar comidinha para eles, pegar a notícia do meu e me vou embora, que o rei se vire. Davi não era conveniente. Não, Davi não andava por conveniência. O diabo tem afrontado as vidas de São Leopoldo. E nós temos convicção que Jesus salva e pode salvar São Leopoldo. Faz parte sim. Faz parte sim dessa igreja. Faz parte sim de nós. Porque a história pode mudar, gente. A história pode mudar. A história do nosso bairro pode mudar, a história do teu bairro pode mudar, a história da tua família pode mudar, a história da tua vizinhança pode mudar. E declarar que só Jesus salva, porque tem homens e mulheres convictos. Homens e mulheres convictos. Outro ponto aqui, que me chama a atenção na história de Gideão. E Gideão precisou identificar o seu inimigo. Gideão precisou identificar o seu inimigo. Quando o anjo falou para Gideão, Gideão disse: olha, estão vindo os midianitas, os amalequitas. Gideão estava dando a lista. Quem eram os inimigos de Gideão? Midianitas, amalequitas, povo do Oriente. Mas Gideão, vai, tu é um homem valente, capaz que não. Bem capaz. Quem é teus inimigos, Gideão? Gideão, vem de mim. Senhor, eu sou pobre. Quem são os inimigos, Gideão? Senhor, minha tribo é a menor. Quem é teus inimigos, Gideão? Eu sou o menor da minha tribo. Quem são os inimigos? Quem nós identificamos como inimigos?
Nós temos que saber definir quem é o inimigo de verdade. Um cristão convicto precisa definir quem é os inimigos de verdade. Porque se o cristão convicto não definir quem são os inimigos de verdade, ele vai estar dando tiro e matando aliados. No livro de Provérbios fala assim, que os teus olhos olhem direito. Quem são teus inimigos, Gideão? Ai, eu sou pobre, eu sou pequeno, eu tenho medo, porque nós vamos no capítulo 7, Gideão vai falar do seu medo. Aliás, o próprio Deus vai falar do medo de Gideão. Eu tenho medo, eu tenho temor, eu estou fugindo, eu estou me escondendo, que ninguém me enxergue. Quem é teu inimigo, Gideão? Às vezes as pessoas, por não saber a quem está lutando contra, está dando tiro em aliado, gente. Escutem só. Está matando aliado. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Às vezes tem pessoas, por não saber quem é o inimigo, está dando tiro em esposa, em esposo, brigando, achando que o esposo é o inimigo, achando que a esposa é inimiga. Tem adolescentes, queridos adolescentes, filhos amados. Tem adolescentes, tem jovens que estão achando que o pai e a mãe é inimigo. Ai, meu pai me manda tomar banho. Não me entende. Que eu quero ver essa série até o final, ele está mandando eu tomar banho. Tem adolescente, tem filhos, que acha que pai e mãe é inimigo. Meus irmãos, eu ministro há muitos anos. Há muitos anos. Mais de 25 anos. E sempre, indiferentes, e abram bem os ouvidos aí, meus jovens e adolescentes, indiferente dos assuntos, sempre eu vou ouvir, meu pai tinha razão, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se a minha mãe tivesse, quem sabe, me trancado numa porta, dentro de uma sala, bem que o meu pai falou, bem que a minha mãe falou. Às vezes, por não reconhecer que é um inimigo, estão dando tiro em aliado. Meu pai, minha mãe não me entende, não me ouve, não me vê. Fulano, não faz isso. Tu que não entende. Estão dando tiro em aliado. Por às vezes não identificar quem é o inimigo, estão dando tiro em líder. Mas o que? O líder é o inimigo? Sim, o inimigo. Me pergunta por que eu não vim no culto. Uau! Tu achou que Deus não queria o teu culto e o líder disse que Deus queria? É muito inimigo. Mas às vezes estão dando tiro, gente, em discipulador, por quê? Meu discipulador quer que eu conheça a Bíblia. Não me conta. Capaz. Meu discipulador está perguntando se eu estou orando. Meu líder quer saber por que eu estou faltando culto, por que ao invés eu estou faltando as coisas. Eles são meus inimigos. Estão dando tiro em aliado. Tem líder que está vigiando pelos seus discípulos e os discípulos estão lá, dando tiro. Coisa que eles não estão vigiando e estão achando que são inimigo. Tem gente que acha que inimigo é a igreja. Tem gente que acha que inimigo é a igreja. Nesses anos, eu nasci num lar cristão, cresci. Quando eu nasci, eu não chorei, eu dei aleluia. Né? Sempre vivi, graças a Deus, os caminhos de Jesus. Minha mãe sempre foi muito sábia comigo e com a minha irmã.
Eu nunca esqueço uma vez, e por isso nós servimos a Jesus. Ela tem as 2 filhas servindo a Jesus, os genros, os netos. E eu lembro uma vez nós cresci num ambiente, na minha adolescência, rigorosamente em costumes. Rigorosamente em costumes. E nós cumpríamos isso. E às vezes a gente não queria ir no culto, não tem querer, vai para o culto, e vamos para o culto, e vamos para o culto, e vamos para o culto. E nós íamos para o culto. E aí um dia, nós tínhamos que ir de saia para o culto. E nós em casa estávamos de calça. Eu não vou para o culto, tem que botar saia. Vai para o culto, então vai de calça, mas vai para o culto. O entendimento vai ouvir a palavra. Se vão olhar para ti que está de calça ou de saia, mas vão ouvir num ambiente que era rigorosésimo de costume. No tempo que a vossa pastora tinha uma monocelha. Então, gente querida, quem é o inimigo? Meu inimigo é a igreja. E nesses anos, poucas vezes eu me escandalizei. Poucas notícias me escandalizaram. Mas uma dessas, essa semana, até eu compartilhei aqui no escritório. Uma vez, um obreiro que não é daqui, ninguém é daqui, não é daqui. Diga aí para o pessoal do seu lado, não é daqui. Graças a Deus. E que nunca me apareça daqui. Por favor, já deixo bem aqui, Tito. Eu cheguei para ele e disse, fulano, tu não veio no culto, alguma coisa aconteceu. E ele, não, essa semana foi corrido. Eu disse, eu parei para escutar. Essa semana foi muito corrido. Meu trabalho foi muito até tarde. E aí de noite, olha só, teve noite que eu tive que ir no aniversário de um primo muito querido meu de 3º grau. E no sábado, a minha esposa faz a faxina. E eu tenho que jogar futebol. E eu tenho que ter tempo para a família. Aí eu faltei o culto. Não vim no culto. E eu comecei, meu irmão, a ficar assim, olhando. Sim, eu não vim no culto, porque a gente... Aí deu aquela empinada, aleluiada. A gente precisa investir na família. Aí eu fiquei pensando... como diz a minha amiga Seição. O que ele fez o domingo durante o dia? Primeiro ponto. E me veio logo na cabeça uma coisa que a gente é acostumado a fazer. Por exemplo, na minha casa. Quando a gente está em contenção de despesas, a gente, numa lista, a gente vai tirando o que é supérfluo, né? Quando estamos numa contenção de despesa, a gente vai tirando Netflix, TV a cabo, Vão tirando pizzaria da semana, vão tirando algumas outras coisas, Vai tirando supérfluo. E vem nitidamente que esta pessoa, na sua listagem, ela tirou o supérfluo. E o supérfluo para ela era cultuar a Deus. Se você ama a sua família, cultue a Deus com ela. Porque não tem tempo mais garantido que vai dar certo, é o tempo na casa de Deus. Se ele realmente priorizasse a sua família, queridos, tinha como dar tempo para a sua casa. Tinha como abrir mão de algo para ter tempo com a sua casa. Deveria ter feito isso, numa lista de prioridades. Aquilo me deixou realmente escandalizada, sabe? Nunca mais esqueci. Fiquei bem horrorizada, escandalizada, um mix aí, Um coquetel de coisas entrou em mim,
de espanto de ouvir aquilo, né? Porque até então tu tinha aquela pessoa assim, né? Como quem contava com um dos top, assim, andando e me fez aquilo. Então, às vezes, as pessoas estão dando tiro em aliado na igreja. Às vezes estão dando tiro no aprisco. Ah, só eu trabalho, nem vou mais no aprisco, só eu trabalho. Só eu faço as coisas, só eu isso, só eu aquilo. Gideão, quem são teus inimigos? E às vezes, queridos, no fim da história que nós vamos ver de Gideão, nós vamos perceber que o inimigo de Gideão era o eu. O inimigo de Gideão era o eu. Gideão, o Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Eu. E começou a dar um monte de argumentos que não sou ninguém. Não sei. Às vezes, gente, por falta de convicção, aceitamos o que as pessoas estão definindo de nós. Por falta de convicção daquilo que a palavra de Deus diz para a nossa vida, nós estamos crendo no que as pessoas estão definindo. Talvez um dia alguém te chamou de burro. Talvez algum dia alguém chamou de feio. Talvez algum dia disse, olha, tu não presta para nada. Talvez algum dia alguém tenha dito, não vai dar em nada. Mas não é assim. Porque veio Jesus, morreu por nós. E o escrito que nos condenava foi anulado na cruz do Calvário. E temos que ter convicção nisso. O que o mundo define de mim não é o que Deus pensa de mim. Mas o que eu sou em Jesus, pecador perdoado. Pecador perdoado. A luta não era... A verdadeira luta de Gideão, queridos, não era com os midianitas, nem com os amalequitas, nem com o povo do Oriente, nem com a sua pobreza, nem com a sua... Por ser menor, a sua tribo e ele da menor. A sua maior luta era com ele mesmo. Era com a sua identidade. Era com a sua convicção. Porque ele chegou a dizer para o anjo, Senhor, os nossos pais contaram tantos feitos que o Senhor realizou. Ele sabia do poder de Deus, ele sabia das notícias, ele sabia da história, eles sabiam de tudo que os seus pais contavam, mas convicção ele não tinha. Ele não tinha convicção. Diz que os inimigos, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, dizem que eram tantos. Bíblia diz isso. Começa no capítulo 6 de Juízes. Diz que a Bíblia diz que eram tantos, que eram como, o número eram como a areia do mar. O número de inimigos. Eram como a areia do mar. E agora Deus chama Gideão, e Gideão começa ali um processo de encorajamento, de cura na vida dele. Então tá, vou chamar aí um exército então. Aí Gideão chama um exército, grande. Aí de repente Deus fala com Gideão, Gideão, nós temos que ver esse exército. De repente Gideão pensou, tá certo, nós temos que achar mais, né? Deus disse, não. Nós vamos mandar um monte de gente embora. Não quero tudo isso de exército. Agora pensa alguém que estava fugindo. Alguém que tinha na sua identidade inferioridade, uma autoestima lá no chão, sem convicção, sem visão, sem ideia. E diz, nós vamos diminuir todo esse exército. E aqui está a prova daquilo que eu trouxe para mim, para o meu coração. Que a guerra, gente, que é lançada fora, que nós colocamos como batalha,
essa Jesus vence. Porque Gideão, na realidade, não precisou lutar. Ele com os 300, tocaram a trombeta, quebraram lá, né? O vaso, e os inimigos entre si se mataram. E às vezes nós estamos dando nome às nossas batalhas, e achando que vale a pena batalhar, achando que vale a pena ganharmos discursos, achamos que vale a pena ganharmos as brigas, achamos que vale a pena argumentar, achamos que vale a pena mostrar a nossa intelectualidade, achamos que vale a pena nos expor a coisas grandes, achamos que vale a pena, me sirva ou não sirvo ninguém. Achamos que às vezes as nossas batalhas estão lá, ninguém me faz de bobo, ninguém me faz de trouxa. E às vezes nós estamos com esse tipo de batalha e estamos sangrando por dentro, sofrendo por dentro. E às vezes achamos que a nossa batalha é com os outros. Às vezes achamos que a nossa batalha, vou batalhar pelos meus ideais, vou batalhar pelas minhas vontades, vou batalhar para ganhar mais, para ter mais, vou batalhar mais para garantir sustento, vou batalhar mais para garantir posses, vou batalhar mais para promover coisas melhores. Achamos que essas batalhas, gente. E todas essas batalhas, Jesus vence para nós. Mas sabe qual é a batalha? Sabe qual é a batalha que Gideão teve que vencer? A sua batalha interna. Porque a de fora dos inimigos, quem venceu foi ele. No capítulo 7 de Juízes, fala que Deus chega para Gideão e diz assim: Gideão, se ainda temes. Olha só Deus falando para Gideão. Gideão, se ainda temes, eu vou te provar que estou contigo. Dentro dele tinha temor, e a verdadeira batalha era que estava dentro dele. Jesus nos chamou para uma batalha, queridos. A batalha de vencer o pecado. Jesus chamou vencermos o orgulho. Jesus chamou uma batalha para vencermos a ansiedade. Não vencermos o que está de fora, porque o de fora, ele vence. Mas vencermos o que está dentro de nós. Vencermos a falta da verdade. Vencermos a ignorância. A batalha fora Jesus vence. Vencermos o orgulho, vencermos o eu, vencermos em acharmos que somos bonitos demais, bons demais, fortes demais, e achar que as nossas batalhas nós por nós podemos vencer. Mas Gideão, ele não somente recebeu isso dentro dele, Bruna, ele não somente recebeu isso dentro dele, mas como recebeu a vitória, e viu o que é o poder de Deus. Porque diz que Gideão, depois dessa vitória, está lá nessas referências, viveram 40 anos em paz. Está lá escrito. Viveram 40 anos. Lá na frente, gente, quando tudo começou a história de Gideão, Gideão ia morrer num cubículo, num lagar. Mas mesmo temendo, mesmo nas debilidades, mesmo ele foi, e ali o Senhor foi ministrando, porque ele abriu o coração. Deus viu algo em Gideão que Gideão não viu nele. Deus vê algo em nós que a gente não vê em nós. Mas quando a gente abre o nosso coração, quando a gente deseja aquilo, dizer: Senhor,
A minha guerra não é o que eu estou pensando que é. A minha guerra é eu mesmo. A minha convicção meia boca. A minha convicção furada. A minha guerra é o meu pecado escondido. A minha guerra é a minha teimosia. A minha guerra é achar que existem outros inimigos. O escritor, no livro de Hebreus, ele fala que diz assim, quando escreve aos judeus, e ele menciona que nós não somos como Moisés. Fala que Moisés veio, fez tudo aquilo que os judeus sabem e creem, mas ele dizia: existe um maior que Moisés. Existe aquele maior que pela fé nele, Cristo Jesus. E estes que estão em Cristo, e esses que seguem a Jesus, aspiram a algo maior. E Deus não se vergonha deles. E Deus não se vergonha deles. Há uma nova aliança para nós andarmos. A tua guerra não é essa que você está vendo. A tua guerra não são as pessoas que querem cuidar que você se firme em Jesus, que vigiam, que estão vigiando por você. A tua guerra não é os teus pensamentos de se achar a bambambam e o bambambam. É nele que está a nossa força, em Jesus, para vencermos a nossa batalha de quem realmente somos. Quando o oleiro amassa, nós vimos aqui no vídeo, quando o oleiro amassa, você pode dizer: mas esta guerra, essas notícias me traz sofrimento, me sinto impotente, me sinto incapaz. Por anos acreditei naquilo que me definiram do que eu sou, me traíram, me julgaram mal, me trataram com indiferença, me excluíram. Talvez tantas coisas que têm te definido e você tenha acreditado. Mas nessa noite, o Senhor diz: tem São Leopoldo para a gente batalhar. E essa batalha em São Leopoldo, quem vai fazer? Jesus. Nós só vamos pegar a espada, nós só vamos preparar o exército que Deus está escolhendo. E nós vamos. E as coisas de fora vão ser as coisas que nos atormentam e nos entristecem. Deus vai tomar conta e nos vai fazer vitorioso. O Senhor nos forma, o Senhor nos molda, porque nos ama, nos disciplina, porque nos ama, nos trata com certas situações que nos incomodam tanto, porque nos ama. Mas nós precisamos declarar isso ao céu e dizer: Senhor, foi pelo novo e vivo caminho que Tu me fez entrar. Mas a minha convicção às vezes me balança nessa caminhada. A convicção às vezes falha, às vezes eu sou tentado pelas conveniências, jogados pelas conveniências, me atiro nas cordas pelas conveniências. Eu sei que o Espírito Santo já mostrou muitas coisas para a tua vida nesses minutos que aqui nós conversamos. E nessa noite, enquanto nós louvamos a Deus, eu quero convidar você, como um sinal, que você nessa noite se abriu ao teu coração, Senhor, e entendeu. E deseja que a sua convicção cada dia mais se firme. Eu quero convidar você como um sinal para a gente vir aqui à frente orar. Mas antes disso, eu quero perguntar nesta noite, se tem
Tem alguém aqui que deseja confessar Jesus como seu Salvador? Entregar sua vida a Jesus? Que nunca teve esta ação de entregar e confessar Jesus como Salvador? Se você ainda não fez, se você deseja, eu quero convidar você a levantar sua mão. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, queremos orar por você. Você pode levantar sua mão? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Nesta noite, eu quero convidar você que dê um sinal, que dê um passo, que dê um passo aqui à frente. Diz: Senhor, eu quero mais convicção, eis-me aqui. Você sabe o que o Espírito Santo ministrou no teu coração? Vamos louvar? Pode vir, vamos orar.